Não sei se o áudio vai ficar bom, mas eu sei que tá. Tá funcionando eu ali, eu tô vendo minha voz. É, Luan, boa oi. tarde. Tu vai gravar? Acabei de gravar. Não acabei de gravar, eu acabei de colocar pra gravar. Só uma pergunta. Vai ser a tirada de dúvida? Você vai explicar cada modelo de prova ou um só tipo assim? Como é que vai ser? Vai ser no geral. Então, é porque assim, Ótimo. a prova, eram provas diferentes, com imagens diferentes, mas o que você precisava fazer em cada uma delas é bem semelhante. Então, tipo, a gente vai basicamente explicando o que é que precisava ser feito de acordo com as dúvidas do pessoal, né? Seguindo um dos modelos de prova, mas a gente também pode mostrar como é que foi feito em outros. Tipo, isso é nessa parte, Certo. digamos Vou assim, acompanhar. tanto faz, porque a técnica, o que você tem que fazer é o mesmo, só muda, tipo, a imagem, assim, do final, ou muda algum valor, alguma coisa assim, mas a ideia da prova é a mesma para todos. Beleza? Vou acompanhar aí. Qualquer coisa aí eu pergunto. Tá Valeu. bem. Certo. Então vamos começar. Antes eu queria mostrar essa imagenzinha pra vocês. Certo? Foram 18 provas. Nós tínhamos 9 fotos, 9 imagem, 9 máscara e 9 não. 5 máscaras, 5 máscara. 4 formas geométricas, aí tem 4 formas de fazer o ponto a ponto, né? Que é o negócio lá meu nome? Ih, fugiu o nome todinho agora. Cadê o do ponto a ponto? Era o. Cadê? A moldura. Era a moldura, aí tinha a transformação lá do negativo e tinha a parte lá da cor. Enfim. Então, tipo, a gente tinha várias. Dentre as provas, a gente tinha misturados, assim, dentre essas imagens, dentre essas máscaras, etc., tinha essas misturas que faziam essas provas diferentes. Mas, como eu falei, cada uma das etapas que eram cobradas na prova eram as mesmas para todo mundo, mas eram utilizando imagens diferentes. Isso mesmo. Então, se você. Eu não vou mostrar todas as imagens, todas as fotos, porque elas vão ser basicamente versões um pouco alteradas é, dessas imagens aqui, ó. Certo? Então, talvez a sua prova não tivesse uma foto das penas, mas tinha uma foto de um banco, ou tinha uma foto de uma mulher, ou tinha uma foto, enfim. Essa foto mudava, essa imagem também mudava. Talvez se você não tivesse essas listas, você tivesse umas plumas, você tivesse umas cores. A estrela, qualquer coisa. E a máscara também mudava. A posição delas, o formato delas, tem gente que pegou triângulo, enfim. Por padrão, em todas as provas tinha essa imagem PDI, certo? Então, em todas as provas, é, todos tiveram que passar por esse mesmo processamento aqui, ó, de colocar a imagem PDI aqui no Essa degradê. aprovação é minha. Eu não consegui colocar essa imagem preta, não. Essa aqui? Sim, porque, não sei, a imagem, o que a minha condição, ela nunca entrava no if. Eu conseguia mudar tudo para preto, por exemplo. Quer dizer, eu conseguia entrar aí, mas só que na hora de colocar a imagem dava erro nos índices dela, porque a imagem PDI é menor. Uhum. E tipo, eu tentava pegar as colunas dela para como se fosse andar no limite dela, só que não entrava na condição que eu queria. Era uma condição bem simples, mas não ia. A gente vai chegar nela e a gente vai mostrar. Tem alguns jeitos de fazer isso daqui. Mas a gente vai mostrar quando chegar na parte dela, beleza? E você consegue tirar essas dúvidas direitinho dessa etapa. Mas se você conseguiu fazer o resto, Assim, né? Vamos dizer 70%, porque tipo, eu não teve uma parte que era para esmaecer. Eu também não deu tempo de fazer, porque eu perdi muito tempo no preto e isso aí. Mas eu consegui tratar o Timar, só não ficou igual. Não sei o que ela fez também nessa outra, que não, as cores delas tipo mudou. Mas eu consegui fazer por dentro aí esse tipo um xizinho que ela fez dentro, que aí ela pegou o negativo da imagem. Essas linhas aí do meio, sim.
tanto na vertical como na horizontal. Teve gente que pegou esses xizinhos, mas era um quadrado na borda, né? Era um quadrado assim. Isso nas pontas, nas nas 4 pontas. pontas. Tinha uns que era só uns quadrados aqui, né? Como se fossem 4 quadrados nas bordas, enfim. O meu foram 4 quadrados pequenos nas bordas, tudo. Eu acho que era violeta, roxo. Acho que era essa cor, alguma coisa assim. Então, tá bom. Vamos mostrar agora. Vamos partir pro código. Aí eu jogo uma dúvida para vocês. Jogo um questionamento. A gente pode fazer a resolução de uma prova juntos, vamos dizer assim, não juntos, mas mostrando cada passo para fazer uma prova, tipo essa daqui que está aberta para vocês. Ou a gente pode já mostrar todas as versões de todas, certo? Eu e Yuri, a gente acha mais interessante a gente mostrar uma resolução de uma prova, certo? E depois a gente pode tirar algumas dúvidas de cada um, sabe? E a gente já tem o código de cada uma dessas resoluções. Por exemplo, a gente vai mostrar aqui pra você, Marcos, e esse aqui é o da cruz no meio. Mas para fazer os quadrados das pontas é diferente, entendeu? Mas a gente pode mostrar depois de cada etapa como foi feito para os outros, beleza? Porque, por exemplo, gente, tirando o exemplo essa da cruz do meio, certo? Vamos dizer assim, a gente tem uma condição que a gente coloca para poder pegar essa partezinha do meio da imagem, certo? Aí a condição para poder pegar só os 4 cantinhos da imagem, ela muda os valores que a gente vai colocar, né, lá no intervalozinho do if. Mas é o mesmo if que vai pegar a imagem e colocar para negativo. Sabe? A técnica de PDI é a mesma, só mudou a condição de onde ela vai ser aplicada. Isso a gente pode mostrar as diferenças. Então acho que para ajudar no crescimento da nossa prática hoje, né, para mostrar como vai ser a prova, eu acho que é mais interessante a gente mostrar para uma e sempre que a gente fizer uma operação mostrar para os outros casos, certo? Se vocês discordarem, abram o microfone e a gente pode fazer de outra maneira. O que é que vocês acham? Da forma que vocês falaram, tá perfeito mesmo, fazer só de uma, porque o que serve para essa, a gente consegue desenvolver nas outras, que realmente é muito parecido. Beleza. Só as técnicas. Show. E vocês podem perguntar, gente, por exemplo, a gente vai fazer o negativo com a cruz, né? Ah, mas como é que seria se eu fosse botar um quadrado? A gente, se for o caso, bota o quadrado aí. O quadradinho nas 4 pontas, se for o caso, sabe? Mas a ideia é que vocês vejam como é que a gente identificou e foi aplicando essas técnicas, para aí depois vocês conseguirem ver como é que teria sido feito na prova de vocês. Mas é importante que vocês entendam como é que está sendo usadas as técnicas, o algoritmo que a gente implementou, para vocês entenderem o que precisa, entendeu? Entender o conteúdo que foi usado na prova. Quase que uma revisão. Pronto. Então vamos começar. Estou só apagando aqui o endereço, porque o endereço dessa daqui não é o mesmo que está aqui. Você quer começar, Yuri? Já que o código é certo? Pode ser. Se eu não me engano, acho que essa versão que eu mandei para você, ela não tá completa, se não me engano. Mas tá bom, vamos lá. Bom, como vocês viram, qual era a imagem de saída, né? Primeira coisa que a gente poderia começar... Abre a imagem final aí, por favor. Sozinho. A primeira coisa que vocês tinham que dar uma olhada na hora de resolver essa prova é como é que essa imagem estava feita, como é que essa imagem final estava construída e as imagens que você tinha. Então, nessa imagem final, a gente vê essas penas, né, de fundo, tem essa cruz, aí tem esses 3 quadradinhos, um com essa textura aí, parece um negócio de papel de presente. Aí à direita a gente tem um quadradinho que está meio embaçado, a foto, e embaixo tem o terceiro quadrado com o PDI. Aí das fotos que a gente recebeu, a gente tem o fundo das penas, que se não me engano é a foto 9. Mostra aí, Luan, por favor. A foto 9, que vocês podem ver que são as penas, só que em pé, né? Aí a imagem 9 é a texturazinha, né? O negócio de papel de presente.
A minha cabeça é um papel de presente. Aí tem a máscara, que são os 3 quadrados, com 4 tons de cinza diferentes e o branco, né? E a assinatura, que é essa imagenzinha pequenininha PDI. Então, beleza. Como a gente tem coisas sendo colocadas pelo fundo e o fundo eram as penas, eu comecei pensando em trabalhar com a imagem das penas. Então, a primeira coisa que a gente vê de diferença entre as penas da imagem que a gente recebe e as penas da imagem final é que as penas, elas estão de cabeça para baixo. Primeira coisa que a gente vê. Né? E vocês podem ver também que as penas, além delas estarem de cabeça para baixo, o que era vermelho está do lado direito e o que é, né, vermelho e amarelo está do lado direito e o que era roxo com azul, não sei o que, está do lado esquerdo. Então, esse fundo tem algumas alterações aí. Daí, para começar, a primeira coisa que eu fiz foi espelhar a foto. Deixa eu ver como é que eu fiz. E para espelhar a foto... Não, fala aí você, desculpa. Não, contei. É porque você ficou quieto. Eu tava lendo que a minha tela travou. Não, continua aí. Não, travou mesmo, peraí. Tá, quando voltar você me fala, mas eu vou explicar então espelhar. Tá. Putz, acho que eu vou ter que entrar no Meet, galera, só um minuto. Então para espelhar a foto, Yuri ele pensou assim, eu preciso espelhar ela verticalmente, então eu preciso pegar essa foto aqui, certo? Fazer esse efeito, não esse efeito. Ah, não tem opção de verticalmente, mas enfim. Fazer esse espelhamento vertical, então o que está embaixo fica para cima, o que está em cima fica para baixo, e depois fazer o horizontal. Seria trocar o que está vermelho para um lado e ficar azul para o outro. E para fazer isso, um espelhamento de uma matriz, ela é feita da seguinte maneira: o que está na primeira coluna troca com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima e por aí vai. Então, como a gente está trabalhando em um eixo só, ou seja, os eixos das colunas, ou no caso do espelhamento vertical, os eixos das linhas, a gente vai usar só um laço. Certo? Então, esse laço aqui, ele está indo para as linhas, size da IM apenas 0,1. E na imagem de fundo 1, que é uma imagem nova, eu estou criando ela agora, não é a imagem apenas, aonde for o final da... Desculpa, a minha tela voltou, galera. Seguinte, a gente está precisando espelhar a foto, certo? Então, as coisas, a metade da foto que está do lado esquerdo, que tem essas penas laranja e amarelo, está do lado direito e a outra metade está do lado esquerdo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar essa metade e colocar para um lado e a outra metade e colocar no outro. Por isso que eu tenho uma imagem nova. Então, o que é que eu fiz, certo? Eu tenho um laço, só um único laço, que está indo até o size da IM Penas, né? Que vai de 1 até o tamanho da imagem original. E eu tenho essa imagem nova chamada imagem fundo 1, certo? E a minha condição, vocês podem ver que o primeiro índice, que seria as linhas, né? Eu estou fazendo uma operação nas linhas, de acordo com o meu laço, para todas as colunas em todos os canais. Do mesmo jeito que na IM Penas, eu estou pegando exatamente do índice, todas as linhas, o índice do laço, né? Todas as colunas de todos os canais. O que é que eu estou fazendo? Eu estou basicamente colocando, pegando a imagem e invertendo, né? Colocando das linhas, colocando o que está em cima para baixo, está embaixo para cima, aliás. Então, na minha imagem fundo, eu estou indo do size, ou seja, do limite dela, né? Da parte de baixo, menos o meu índice. Então, por exemplo, a minha imagem tem 400,
de tamanho, certo? Que é o size dela. Quando eu faço o 400 menos o meu i, na minha primeira passada do laço, eu vou estar no índice 399. Né? Aí, para poder pegar todas as linhas, eu coloquei o mais um, né? Para poder seguir de acordo com o laço e pegar a imagem completa. Então, eu estou basicamente fazendo aquela inversão horizontal. Então, tipo, a parte de baixo das penas vai para cima e a parte de cima vai para baixo. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Provavelmente não, porque eu estou meio alterado agora. Meu Deus do céu. Eu estou um pouco afoito. O que Yuri quis dizer, e eu acho que vocês entenderam, é que assim, o laço, ele vai estar andando assim. Eu tenho uma imagem que é... Essa aqui é a minha imagem, certo? Eu tenho um laço que está andando nas colunas. O meu dever é trocar essa primeira coluna com essa última aqui. Como que eu faço isso? Eu tenho um índice que ele tá aqui, ó, I. O índice ele aponta para essa coluna. Eu preciso chegar nessa última aqui. Então, para chegar nessa última, eu vou ter o tamanho da minha imagem, que seria o size, menos esse i. O size que vai dar aqui, ele sempre dá um a mais do que o tamanho da imagem, né? Menos esse i. Então ele vai apontar para cá. Então na minha imagem original, aonde foi i, ou seja, aqui, guarde por favor na imagem fundo, nessa última posição. Aí o i anda. Consequentemente, o size vai ser menor aqui, porque eu vou estar subtraindo. Então ele vai pegar agora aqui, ó. O i anda, ele vai diminuir mais. Então ele vai estar sempre trocando a primeira com a última, a segunda com a antepenúltima, a terceira, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima. Lamba, ele basicamente vai funcionar quase como um comando de inversão, né? Exatamente. Bom, é muito mais prático e resumido do jeito que eu estava fazendo, pelo menos. Foda. Isso daqui são coisas que são assim, é uma lógica que o laço, que a gente não pensa no laço. Isso pode ser útil para vocês até fora de PDI. Porque o laço ele vai do começo até o final. Mas como que a partir desse índice, eu consigo ir do final para o começo? É só você pegar o final e subtrair desse índice. Você vai ter ele andando do fim para o começo. Então é isso que a gente fez. Só um minuto que alguém tá pedindo pra entrar. Meu Deus do céu, quem que é essa pessoa? Mara E é um bebê. Que saiu. E eu achei engraçado porque era uma foto de um bebê. Tipo, um bebê Num que escreveu o nome, sabe? No computador. É. Tipo, o bebê que escreveu o nome. Enfim, besteira. Mas tá. Vocês entenderam isso aqui, né? Essa lógica de usar o final. Então eu tô pegando o da vez e guardando no final, que vai sempre subtraindo na minha imagem. No caso, como eu estou tratando das linhas, né? Eu estou botando a imagem de cabeça para baixo, versão horizontal. Luan, eu entendi a estrutura que você usou, size em penas, vírgula primeiro, eu acho que vírgula 1, que no caso é linhas. Esse aqui é a altura da imagem. Isso aqui você traduz como altura. Isso eu entendi perfeitamente. Mas e esse mais um, que vem depois? Então, o que acontece? O Octave, né? Uhum. Ele começa a matriz de 1. Então, se você tem o size da imagem, que é de 400, e
e o i chega em 400, aí dá 0. E o 0 dá erro, Perfeitamente. né? Perfeitamente. Isso é um balanceamento, no caso. É um balanceamento Isso. só por causa desse... Só porque começa de 1. Se começasse de 0, funcionava. Sem esse mais Tranquilo. Show de bola. beleza? Então pronto. Isso aqui é o espelhamento, como o Yuri estava falando, né? Esse é o espelhamento vertical. Como está andando nas linhas, ele vai trocar a primeira linha com a última linha. E esse aqui, Yuri? Eu não sei se se isso é um rascunho. Esse aí é para as colunas. É para as colunas. Eu acho que diferente do que diferente do que a primeira ia fazer, de pegar a primeira linha, colocar na última e a última colocar na primeira, esse daí vai inverter em relação horizontal. Isso, Perfeitamente. exatamente. Então o que está na direita vai para a esquerda, o que está na esquerda vai para a direita. Isso. Exatamente. Por que você viu isso? Eu acho que foi por causa disso, né? Não só porque o size Exatamente. 2... Eu só precisei olhar para em apenas 0,2. Se o primeiro tem o comando de inversão das linhas por causa do 1, o segundo vai ter inversão de colunas por causa do 2. Não, assim, No caso, como E essa ainda imagem tá ela é, faltando- como essa imagem ela é quadrada, tipo, se eu tivesse usado o size 1, nesse caso, especificamente nesse caso, também teria funcionado. mas Então você tem que prestar atenção no comando mesmo embaixo. Tem sentido. Depois que eu fiquei olhando para os 2 pontos agora, tem sentido. A estrutura mesmo tá diferente. entendeu? Antes a gente estava aqui, ó, andando nas linhas, todas as colunas de todos os canais. Agora a gente tá todas as linhas para aquela coluna específica de todos os canais, entendeu? Show. Então vamos rodar isso aqui pra gente ver. Eu vou primeiro ler as imagens. Eu não vou rodar o sistema todo, eu vou rodar aqui no terminal. Se vocês acharem isso estranho, me perdoe, mas é porque eu vou fazer passo a passo pra gente conseguir visualizar, certo? Então aqui ele vai mostrar todas as imagens. As imagens originais, né? E aqui ele vai mostrar o do fundo invertido. Ok? Ah tá, peraí. Aí a gente vai fazer espelhamento, né? No IM Isso. fundo 1. E vai mostrar essa imagem. Dá um IM show nela, na fundo 1, Né? que essa aí já é a outra. Uhum. Pronto. Então, na primeira passada do laço, no primeiro laço, ela passou dessa imagem aqui para essa imagem aqui. Mas não tá igual a imagem final, não. A nossa saída, ó, vamos comparar. A gente está com essa imagem agora. Ela ainda falta um espelhamento horizontal. Então, depois do espelhamento horizontal, no fundo 2, passa a estar exatamente como está no fundo, né? Concorda? Pronto. Qual é o próximo passo? Quem me diz? Quem dá mais? Se você conseguiu fazer a inversão, o próximo passo agora seria o corte, né? Na verdade, esse crucifixo. Exatamente. Crucifixo. Alguém discorda? Se você colocar as imagens antes, eu acho que quando você for fazer o algoritmo para fazer esse X na imagem, vai pegar a imagem preta também, né? Isso. Exatamente. Então veja que a gente está indo de trás para frente. Essa imagem ela tem uma profundidade, né? Então primeiro a gente tem essa daqui que está invertida, depois a gente tem a cruz, depois a gente tem os quadrados, depois a gente tem as coisas que tem dentro dos quadrados. Certo? É sim. Yuri, tá rodando até aqui? Ah, Você mudou o nome? Sim. Uhum. Não, tá certo. Tá certo aí. Show.
ele vai até o fundo, ele mostra o fundo espelhado, né? Aí troca pra imagem de fundo. Aí ele coloca a cruz. Pronto. Então, como que a gente insere essa cruz? Bom, no caso, para cada imagem de cada uma das provas, né, era pedido para poder fazer essa transformação, né, passar da imagem para o negativo das cores. Isso é feito em formatos diferentes. Na minha imagem é uma cruz, em algumas era só uma bordinha ao redor da imagem, outros era como se fosse era um quadradinho e tinha umas pontinhas assim na esquerda, em cima, como se fosse uma moldurinha. Tinha uns que era 4 quadradinhos, um em cada canto. Então, formas diferentes de você delimitar onde esse negativo aparecia. Mas isso no caso, como a gente está aqui fazendo da cruz, a gente vai explicar como é que eu pensei para poder fazer o da cruz. Mas o algoritmo negativo é o mesmo para todo mundo, né? Como fazer essa transformação das cores. Então, primeira parte. A gente vai, eu estou pegando aqui, né, pelo size, eu tenho um laço que vai passar por toda a imagem, né, das linhas das colunas, o I e o J. Daí eu estou verificando se o meu I for maior ou igual que 190 e for menor ou igual que 210, por que 190 e 210? A minha imagem, ela tem 400 de tamanho, certo? 400 de altura e 400 de largura. É um quadradinho. Eu queria que essa imagem ficasse, essa cruz, ela fosse, o algoritmo funcionasse para desenhar essa linha do meio, certo? Inclusive, mano, se você tirar a segunda condição do if e mostrar, acho que seria legal. Tipo, tirar um dos lados, sabe? Uhum. Fazer só a linha e fazer coluna e tal. Eu queria que essa cruz fosse desenhada tanto no meio horizontalmente, né, deitadinho, quanto verticalmente, em pezinho. Então, aqui nessa minha primeira condição, eu estou verificando as linhas, certo? Então, se o índice no meu laço tiver entre 190 e 210, né, no caso eu vou ter 10 pixels preenchidos na metade de cima, né, entre 190 e 200, e 10 pixels preenchidos na metade de baixo, de 201 a 210. Se ele tivesse nesse espaço, eu vou fazer o algoritmo do negativo. Qual é esse algoritmo? Qual é a fórmula para você transformar uma imagem para negativo? Cada pixel, o valor de cada pixel, menos 255. Então, o que acontece? É o contrário. 255 menos o valor de intensidade de cada pixel. Perdão. Porque o que acontece? Numa situação dessa, em que se eu tiver 255, que é o branco absoluto, né? E eu tiver do meu 255, e eu diminuir 255, onde é o branco absoluto, eu vou ter o preto. Eu vou transformar isso para preto. E a mesma coisa, essa mesma inversão vai acontecer para cada um dos valores de intensidade de pixel. É o que causa aquele efeito de imagem negativa que a gente conhece. Vocês conseguem entender isso? Conseguem visualizar isso? Sim, sim. Pessoal, a hora de falar é agora. Vocês... Porque se for o caso, a gente... Quando passar a disciplina, vão vir outras coisas. Alguém tem dúvida em o que é inversão? O que é inverter um pixel? Não precisa ter vergonha. A lógica eu não tenho... A lógica do algoritmo, eu olhando assim, eu não tenho dúvida de como vai funcionar o comando, mas o que me interessa é o conceito em si. O que seria uma inversão? Seria você pegar a tonalidade dele e colocar exatamente o oposto? Por exemplo, se 180, se 240 falta 15 para... Ixi, matemática. Se 240 falta 15 para 255, se eu inverter ele vai ficar com 15, faltando 15 para 0? Seria isso uma inversão? Certo. Não é exatamente isso, não. Imagine uma reta. Luan, Beleza. Luan, faz o seguinte. Dá um IMIST na imagem da máscara aí. Só para poder pegar aquela barrazinha de baixo. Propósitos didáticos, galera. Só um minutinho. IMIST é a função do historiograma, né? Que faz o histograma, exatamente. Historiograma é massa. Pronto. Aumenta aí essa tela. Pronto. Dá uma olhada. Vocês estão vendo
Nessa barrinha aí de baixo, a gente tem todo o espectro de intensidades visíveis, que vão de 0 a 255. É o que a gente enxerga. Tudo bem? Tranquilo. Se a gente for poder, se eu não me engano, isso é um conceito da matemática que eu vou faltar na explicação matemática para vocês. Mas assim, dentro desta reta, certo? Imagina uma reta de 0 a 255. Isso é um segmento de reta. Certo, esse segmento de reta. Não é a figura geométrica, mas, né? Enfim. Não, beleza. Nessa reta. Nessa faixa de valores, certo? Uhum. Quando eu quero dizer, o que eu quero dizer quando eu falo de inversão, né, de colocar o que está oposto a ele na reta, o que é que a gente faz? A gente vai relacionar, é como se a gente relacionasse o primeiro, que no caso aqui à esquerda é o 0, com o último, 255, certo? Então, o oposto do meu 255 é o 0. Beleza. Ok? O Beleza. oposto do 254 é o 1. Do 253, o 2. Então E acaba assim seguindo, sucessivamente. Então acaba seguindo a lógica que eu tinha dito. Se, por exemplo, se eu coloco 254 e eu inverto, vai para o 1. Se eu Isso. coloco 230, meu Deus, Gustavo, matemática, vai para o isso aí. 25. Isso aí. Então, entendi, perfeito. Show de bola demais. Então, Isso aí mesmo. só complementando e resumindo. Em termos visuais, o que acontece? O que é preto vai pro branco, o que é branco vai pro preto. E o que é esse cinza escuro vai pro cinza claro, o que é cinza claro vai pro cinza escuro. O O que é meio intervalo termo fica mais ou menos meio termo. é um intervalo do alvo, no caso, por exemplo, de um 240 até o seu limite mais próximo, que é o branco total. Aí você inverte. Esse 204 Isso. vai para Aí- o 0 e ele pega esse intervalo de 204 para o 255, 240 para o 255 e coloca do 0 até um elemento novo, que no caso seria o 15. Pronto. É uma forma de pensar. Então, em termos matemáticos, muito mais simplificado do que Gustavo bem disse, porque ele disse certo. O negativo é o quanto falta para chegar no 255. Só isso. Então, se eu tenho aqui uma imagem que vai do 0 a 255, imagina que isso aqui é 0 e isso aqui é 255. Tá bem reduzido, mas certo? Se eu tô aqui, o quanto falta, todo esse resto aqui, é o meu negativo. Certo? E como a gente calcula o quanto falta? É só você pegar o máximo e subtrair pelo que você tem. A diferença. É o quanto falta, é a diferença. E como você É o está negativo. subtraindo do máximo, sempre vai ficar um número positivo. Isso. Porque começa do 0 e vai até o máximo. Perfeito. Exatamente. Show, Então, esse show. segmento que Gustavo falou é esse segmento aqui. Que você extrai, que você faz. Ele usa uns termos muito técnicos, mas é exatamente isso aqui que ele quis dizer. Que ele disse. Não quis dizer, não, ele disse. Ok? Perfeito Pronto. demais, cara. Em relação a transformar para negativo, estamos conversados. Em relação a poder fazer o desenho da cruz, por exemplo, eu delimitei uma faixa de linhas que vão de 190 a 210, para poder pegar esse espacinho exatamente no, entre aspas, meio da minha imagem, certo? Então, do 190, 191, 192, até o 200, pegando essa primeira parte, de 201, 202, 203, até o 210, para eu poder fazer o desenho dessa minha linha na Vertical. na vertical. Vertical não, na horizontal. É a das linhas. Na horizontal. Na horizontal. Aí eu tenho uma condição de ou para fazer a mesma coisa para as colunas. Então, se tiver entre a coluna 190 e a coluna 210, eu também vou aplicar a técnica de negativo, né, de fazer o negativo do pixel naquela posição, fazendo o desenho da cruz. Alguém tem uma dúvida nisso? Nesse daqui não precisa nem do ou. Alguém tem uma dúvida nesse conceito? Nessa parte das posições, Não, a Não, minha né? dúvida seria se junto dessa parte
Vocês acabaram de comentar. Você poderia no mesmo argumento colocar o J junto. Porque eu pensei que poderia bagunçar se eu tentasse fazer um comando pro I e pro J ao mesmo tempo. No mesmo comando. Assim, nesse caso, do jeito que eu fiz uma condição para as linhas e para as colunas, né? Porque tanto faz. Se tá na minha faixa do meio, na minha linha do meio, eu quero que pinte. Se tá nas minhas colunas do meio, eu quero que pinte. Sendo um ou sendo o outro, eu quero que pinte, para poder fazer esse formato da cruz. Você consegue entender isso? Sim, é por isso que você até usou o ou, né? Isso. Se for um ou se for o outro, pinta. Isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês só com a linha, certo? Olha aqui. O Octave deixa você selecionar o comando para imprimir? Não, eu copiei e rodei aqui. Colei aqui O Octave também tem um terminal, tá, galera? Que vocês podem usar. Faz a mesma coisa do mesmo jeito que o MATLAB. A gente pega os comandos e simplesmente roda no terminal e ele faz. Eu Vocês podem dar um copiei IM e colei aqui embaixo. Eu não selecionei, apertei rodar não. Mas tem como apertar. Aqui, ó. Run section. Dá no mesmo. Massa demais, viu? Ele aprendendo. Mas Não sei se no Octave tem isso. isso. Deixa eu confirmar aqui, inclusive. Mas então, ó, olha, galera, eu vou até abrir assim. Alguém tem dúvida nisso assim, de por que essa linha aqui, só essa linha aqui ficou invertida? Alguém não entendeu isso? A inversão funciona em todos os canais? Todos os canais. Sim. Show. Por isso que a gente não tem só inversão de escala de cinza, mas inversão de cores. Como, por exemplo, o azul é o inverso do amarelo. O verde é o inverso do roxo. São regras. O ciano é o inverso do vermelho. Por isso que isso aqui são as cores do óculos 3D antigo. Que não é que eles se complementam, eles se complementam no final de contas. Mas enfim, muita viagem para explicar na aula. Mas a questão da posição, você selecionar só uma faixa da sua imagem para fazer um processamento, vocês entenderam? Perfeitamente. Porque agora a gente vai bagunçar mais. Agora a gente vai botar um ou. Certo? Então, ou ele está naquela linha, ou ele está naquela coluna. Se isso for feito, olha o que acontece. Então, ou ele pinta as linhas, ou ele pinta as colunas. Juntando isso tudo, depois do laço a gente tem uma imagem que tem essa cruz. Então, o reflexo do que você faz no código, dos valores, da matemática, dos ifs, das condições, se reflete de maneira visual. Mas tudo tem que fazer um sentido. Então, tá fazendo sentido para vocês? Se tá, tudo bem. Tá sim. Dúvida? O que acontece se eu colocar um i aqui? Como que vai ficar a minha imagem? Se tá certo. Se você colocar um i aonde? Ao invés de um ou seja, ou está naquelas linhas ou está naquelas colunas. Agora eu coloco um i. Então ele tem que estar naquela linha e naquela coluna. O que vai acontecer? Aí vai pegar só o centro da imagem. Perfeitamente. Perfeitamente. Só o quadradinho. Muito bem. Porque ele estava aqui naquelas linhas, mas não estava nas colunas. Do mesmo jeito que ele estava naquela coluna, mas não estava naquela linha. Quando está nas duas, ele pinta. Isso já puxa para o pessoal aí, pessoas que fizeram a prática, que tem os quadrados nas pontas. Né? Uhum. Porque os quadrados nas pontas, ele não está usando um ou. Ele está usando um i. Mas no caso, para quem estava com esse problema do quadrado nas pontas, eles teriam que fazer um comando if para cada ponta, no caso. Eles teriam que fazer, por exemplo... Alguém que está aqui fez a prova do quadrado das pontas e entregou e conseguiu fazer? Tem alguém aí? Sim. Você conseguiu? Como é que foi que você fez? Como é que você fez? Bom, vamos lá. Nesse caso aí você fez o preenchimento tanto da linha vertical e horizontal em um laço só,
Aí, Sim. É, tá num laço só. é porque eu fiz em 2 laços. Um para colocar o que tá vertical e outro horizontal. Aí, no segundo laço, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu nem lembro direito. Você fez condições, né, pra ele Isso. conseguir. Como é que era Aí- essas aí condições? tu Pra fez se 4. ele chegar... Ó, primeiro eu fiz as lixas horizontais, aí depois eu fiz o vertical. Dentro do laço do vertical, eu fiz uma condição para se ele tiver na mesma linha, onde ele já colocou o negativo, ele pula no laço, ou coloca um contínuo. Continue. Vixe, você foi pra uma solução bem técnica, É, bem inteligente. Uhum. Uhum. Ó, deixa eu tá ver. bem viajado. Vamos ver aqui se a Alessandra nos dá uma ajuda. Vamos consultar aqui o além. Moldura externa, ó, moldura cantos. Certo? Pronto, exatamente. A sua prova foi essa daqui. Eu vou copiar aqui e vou colar aqui pra gente conseguir visualizar. A que você fez foi assim? Ou foi só dos 4 quadrados nas pontas? Foi assim? Isso, foi. Ah, tá. Não é dessa que a gente tava falando, necessariamente. Mas a sua faz sentido. Você tinha linhas horizontais e linhas verticais. Sim, Você fez elas em códigos separados. Justo. isso. Justíssimo. O que a gente tava falando era esse daqui, ó. Se alguém daqui fez essa prova aqui, agora já tá mostrando a resposta, mas... Moldura cantos. Isso não era moldura não, esse daí que eu fiz, no caso? Então, é porque tinham várias molduras, ó. Esse aqui era outra moldura. Ah, tá, entendi. Ah, foi mal. Eu achei que você tava falando da que eu fiz, mas eu não sabia que tinha essa, não. Ah, tem várias. Tem uns 4 tipos diferentes. Alguém fez essa daqui? Acho que era essa daqui que o Gustavo tava falando. É. Tem a ver com Era... se não me engano, os Carlos. cantos são quadrados. Mas o próprio exemplo que você colou, ele já me deu uma noção do erro que eu tava pensando em cometer, porque eu tava pensando em fazer 2 ifs para pegar as de cima, os 2 quadradinhos de cima e pegar os 2 quadradinhos de embaixo. Aí a professora simplesmente colocou tudo no if só e colocou o if. É. Então, ou é o quadrado de beleza. cima, ou é o quadrado do outro lado, ou é o quadrado de baixo, ou é o quadrado do outro lado. Belezinha. Certo? Erro meu. Então pronto. Vamos seguir assim. Vou deixar com os 4 cantos. Beleza? Confundo com pontas negativas. Então, pessoal, qual é o próximo passo? Não vou botar aqui o inserir blue, não. Qual é o próximo passo? Diz. Não, o blur e o comentário tá no canto errado, porque eu esqueci de apagar esse comentário aí. Ah, A próxima coisa que eu faço é colocar as molduras. Pronto, pessoal. O que vocês vão fazer agora? A gente já tem essa imagem aqui. A gente tá fazendo a prova junto, lembra? O que a gente vai fazer agora? O próximo seria inserir as lacunas, né? A máscara. A máscara. E agora tem muitas maneiras de fazer isso. Muitas, infinitas. Alguém tem uma sugestão? Abre a imagem da máscara aí. Vamos pensar juntos, pessoal. O que é que vocês acham? Eu tenho a imagem da máscara e eu tenho essa imagem com os fundos aí. O que é que eu preciso fazer? Bem, eu fiz um histograma. Muito boa sugestão. Boa. Ótima sugestão. Cadê? Tava Eu aberto fiz um já, né? Inclusive, eu dei um histograma, aí eu spoiler. verifiquei os níveis de cinza. Aí, por exemplo, o nível de cinza do background lá, eu deixei passar. Aí tudo que não fosse o background, eu recebi na imagem principal. Muito bom. Cá está o histograma da imagem. Me diga, você viu que tem 4 regiões, né?
Isso. Tô errado? Não, né? São 4. São 4. A cinza. 5 se contar com o branco. 5 se contar com branco, são 5. Perfeito. Exatamente. É porque eu passei pra cá, eu não vi essa daqui do 0. Pronto, são essas 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Aí você foi fazendo um corte. Tipo um corte daqui, um corte daqui, Isso. um corte daqui. Foi? Isso. Um corte daqui. E o que tinha embaixo era preto. Eu fiz um ou. Tipo. Ou se a intensidade de pixel fosse maior que tanto, ou menor que tanto, aí recebia. Porque se fosse um i, ele ia ser a intensidade que eu queria. Que eu não queria, na verdade. Aí eu fiz um ou, que era para. Eu não queria. Então você cortou tipo assim, digamos que você queira pegar essa. Você fez maior que 170 e menor que 205, por exemplo. Não, contrário. Ou maior que 255 ou menor que 170. É do jeito que você fez mesmo. Show. Eu sei que eu fiz um ou, eu só não lembro como, mas eu fiz. Não, mas faz sentido. Então você foi fazendo assim, cada seçãozinho, né? E aqui o 0 é menor só, né? Não tem o que fazer. E tudo isso, essas condições estavam dentro da onde? De um laço, né? Aham. Show. Vamos seguir essa solução, pessoal? Ou vamos fazer outra coisa? Vamos brincar de outra coisa. Acho que a gente pode seguir essa. Faz sentido, não faz? Se a gente quer separar as regiões, a gente faz umas condições para pegar só aquela região, só a outra região, só a outra região e vai aí. Uhum. Mas a gente... Tá, vamos seguindo. Posso mexer nas suas coisas, Yuri? A gente meio que... Fique à vontade. Fugiu da Quando lógica. não, Vamos fazer a inters aqui pra gente continuar. pode bagunçar. Não, não se preocupe não. Eu tinha pensado numa solução diferente. A solução, só a título de informação, o que eu tinha pensado foi basicamente, eu verifiquei também pelo Instagram. Eu acredito que, opinião minha, eu acho que esse é o melhor caminho, mas você também pode inferir. Mas eu também verifiquei o Instagram e eu verifiquei a intensidade dos pixels do fundo. Eu simplesmente substituí, criei uma imagem nova e substituí onde fosse essa tonalidade de fundo, eu substituí pelo da imagem original. É mais ou menos a mesma coisa, feito só que pensado o inverso, mas faz o mesmo resultado. Uhum. E você também, por questões didáticas, né, fez em cada laço, né, separado? Eu fiz cada pedacinho num laço diferente. Não precisa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ó, pessoal, vamos mostrar aqui. Vamos tentar fazer uma solução juntos. Vamos seguir essa solução de... Não sei quem foi que falou. Foi o outro Luan. Se acuse. Foi o outro Luan. Luan? Pronto. Isso. Então, Luan, aí você fez 2 laços. De 1 até o size da M,1. Outro laço. E os ifs, né? Isso. Como foi sua condição? Vamos dizer que a gente quer pegar o preto. Uhum. Vamos de baixo pra cima, certo? É. Então vamos aí, galera. Como é que a gente faria? Eu fiz, por exemplo, o background, né, que é a imagem fundo. Uhum. Em J. Não, tô vendo aqui da assinatura. Pera. Menti. Eu fiz somente um if, por exemplo. Eu fiz se. Porque depois eu verifiquei que eu tinha que mexer em mais valores. Então eu fiz, por exemplo, a máscara em J fosse maior que 100 ou menor que 150, por exemplo. Aí no caso aí pode ser maior que... Você quer tirar o 0, né? Uhum. Então maior que 0 Só menor, ou né? menor... Que... só maior que 0 no caso, né? Menor do que 16, por exemplo. Pronto. Quando você falou IM fundo, eu fiquei, IM fundo é a nossa imagem colorida. E não, é porque aqui eu botei background.
Ah, é, realmente. Então a gente tem que olhar na nossa máscara se ela é menor do que, do que um ponto específico, no caso aqui o 16. Então tudo que está aqui, tudo aqui, ó, toda essa parte aqui, vai entrar dentro desse if. Concordo? Então se isso acontecer, na nossa imagem fundo, na posição IJ, todos os canais, eu vou guardar esse vetorzinho aqui. Eu vou pintar de vermelho. Certo? Vocês não viram isso acontecer ainda, mas vai acontecer. Essa lógica que a Alessandra não mostrou no código, mas ele só vai guardar essas informações de cor naquela posição. Então vamos rodar isso aqui só pra gente ver como é que tá. No caso, pensem desse vetorzinho que o Lão colocou aí na direita, RGB. Isso. Certo? Então no caso ele vai ficar pintado de... Desculpa. Opa, De agora vermelho. sim. Agora vai ficar pintado de vermelho. Sabe por quê, Yuri? Oi. No OpenCV é BGR. Eu odiei. Eu não vou usar isso. Odiei. Eu vou rodar aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Olha aqui. Então a gente está trabalhando na imagem fundo, na IM fundo, mas usando os pixels da IM máscara. Então só olhando para a IM máscara que a gente pintou aqui de vermelho, certo? Então vamos fazer os outros. Quais são as outras condições? Ainda mais. Vamos pegar o cinza. Qual cinza? Vou pegar esse cinza mais escuro aqui. Aliás, esse cinza mais escuro não tem que mexer, né? Concorda? Então. Nesse caso, ele é o nosso background. Ele já está aqui como nosso background. Então a gente pula esse cinza mais escuro, vamos pro próximo. Esse cinza um pouquinho mais claro. Como o Luan falou, maior do que 112, menor que 140, né? Então vamos fazer isso. Maior que 112 e menor do que 140. Beleza? É o CIF. Vamos pintar ela de azul. Pegamos ela. Para pegar essa mais clara vai ser do mesmo jeito. Então 170, 205. Cento e 205. Esses valores não estão vindo da nossa cabeça, estão vindo do histograma. Então é muito bom trabalhar em cima dos valores do histograma. Pronto. Aqui a gente já tem todas as imagens que a gente quer, todas as regiões que a gente quer. Tá vendo? Eu esqueci de pintar de verde. Agora, como que a gente pega a borda branca? É só olhar na imagem máscara também. Então, do mesmo jeito, a gente pode fazer um else, if aqui. Se eu disser que eu fiz minha prova todinha com histograma e esses ifs, vocês vão rir da minha cara? Por quê? Porque eu fiz a prova todinha desse jeito. Eu pegava, importava uma imagem, via o histograma, aí fazia um if. Importava uma imagem, fazia o histograma e fazia um if. Deu certo? Não, mas eu tentei. Mas, como assim? Você fez do jeito que a gente tá fazendo, mas não deu certo? Não, eu fiz, não, só não consegui fazer tudo. Entendeu? Ah, Mas as coisas que eu fiz foi desse jeito aí. não, mas então estamos seguindo a sua lógica. E tá certo. É assim mesmo. Por que tá certo? A gente não olha se tá certo porque tá melhor ou pior do que o outro, não. A gente olha se tá certo se tá assim, ó. Tá funcionando? Tá. Pronto. Então, se o seu conseguiu separar o que era uma região da outra,
e colocar essa bordinha branca, olha que avanço que a gente tem agora na imagem que a gente tinha antes. Pronto, então o que isso significa? Alguém tem dúvida nisso que esse laço aqui está olhando para a imagem e ele está olhando não só para minha imagem fundo, não, ele está olhando para minha imagem máscara, mas trabalhando em cima da minha imagem fundo. Olhando o que eu digo, testando com ifs na minha imagem máscara e atribuindo na imagem fundo. Separando na minha imagem máscara pela intensidade que a gente viu lá no histograma. E guardando na minha imagem fundo o que quer que seja. Certo? Aqui a gente está colocando cores, mas podia ser outra coisa. Alguém tem dúvida nisso? Sendo sincero, eu tô tendo um problema com isso nesse exato momento. Mas não é direcionado a todo. O que que é? No meu caso, eu tô tendo um problema porque eu peguei uma imagem com 3 canais, né? Transformei em escala de cinza e ficou muito bom. Tipo, destacou o fundo do objeto que eu tô tentando segmentar. E agora, eu tava querendo pegar a foto, eu tava querendo criar um condicional que pegasse essa imagem cinza, pegasse a parte branca, que é o objeto que eu segmentei, e nesse espaço do objeto eu iria colar a parte colorida da imagem original, sabe? Aí ficaria tipo um fundo preto com só o objeto. Isso é eu tentando reinventar um algoritmo de segmentação. Eu não sei se na quarta aula, que é quando a professora fez a prática 3, ela explicou um jeito melhor, tipo, usando uma função do Octave, e eu não vi, né? Ou eu não sei se tem um algoritmo mais fácil, mas eu tô tentando fazer desse jeito. Qual é o problema? Eu não tô conseguindo fazer essa manipulação de imagem que está em escala de cinza para colar uma imagem que está em 3 canais em cima dela. Aí eu tô tentando modificar de escala de cinza para RGB, só que pelo visto não tem como fazer isso. Não tem. Assim, é matematicamente impossível. Mesmo que eu pegasse essa em escala de cinza e multiplicasse vezes 3 e colocasse tudo em uma imagem só? Não, você sabe de matemática muito mais do que eu acho que qualquer pessoa nesse Meet. Me diga, se você faz uma média de uma população, você vai conseguir saber o valor de cada indivíduo depois? Não, mas entenda, o que eu tô querendo fazer é operação. Eu quero que essa branco e preto se mantenha. Eu só quero deixar ela em escala eu só quero deixar ela em formato de 3 canais, só para colar a imagem colorida em cima. Dá sim. Eu não tô querendo, tipo, colorir uma imagem que já tá em escala de cinza. Eu só tô querendo transformar ela em 3 canais, para eu colar a imagem colorida em cima. Eu tô tentando colar a imagem colorida em cima da escala de cinza, e o Octavio tá dizendo, você está fazendo cagada. Essa imagem em escala de cinza só tem um canal, você tá querendo botar mais 2 em cima. Não encaixa. Quando acabar isso daqui, aí você abre esse Belezinha. projetinho e a gente te ajuda. Pode ser? Tranquilo, man. Valeu Beleza. mesmo. Mas aí a gente ajuda. Isso aqui vai dar certo. Mas nesse aqui tá ok? Todo mundo. Tá sim. Pronto. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer em cada um desses quadrados agora? A gente tem os quadrados. O que acontece em cada um deles? Qual que a gente escolhe? Na sorte. Dalane, a mulher, tá aí? Nem Dalane. Galera? Bota aí a imagem, logo aquela imagem que é de cores de cinza, aquela que tem o nomezinho pequeno. PDI. PDI. Pronto, vamos começar por esse aí. Luan, eu acho que nesse arquivo aí não tem. O meu, mas tem mas tem a implementação de Alessandra também, e a gente pode pensar junto. Alguém fez essa parte da prova? Alguém conseguiu colocar a palavra PDI em escala de cinza nesse quadrado verde aqui? Eu não consegui, não. Eu não consegui, mas eu meio que tive uma ideia de como fazer. Como é que você pensou? Eu pensei em fazer tipo o for do tamanho do nome PDI, no caso, né? Só que aí a pessoa
vai ter que fazer um direcionamento, não é isso? Então vai ter que somar o I e J lá com o valor que a pessoa quer. Beleza. Só que aí no valor a gente faz do tamanho do PDI. Então seria de 0 e pelo visto o tamanho disso é 255. Lua, eu vou ter que me ausentar aqui para resolver um problema. Eu volto daqui a no máximo 10 minutos. Tá bom. Tá? Desculpa aí, pessoal, mas eu realmente preciso sair. Vai tranquilo. Aí pelo que eu pensei, tipo, onde fosse o I e J correspondente a PDI, em vez de receber o valor que tem lá em PDI, iria receber I. Ou então no caso seria J, no caso. Aí ele ia fazendo o gradiente, assim. Faz sentido. Então isso pro gradiente. Vamos fazer duas coisas, né? Vamos primeiro colocar a imagem no lugar, depois a gente faz o gradiente. Dá pra fazer esse antes. Mas eu acho que é melhor a gente colocar a imagem, saber colocar a imagem no lugar. Depois a gente vê como que a gente faz o gradiente com isso, beleza? Então você sugeriu para colocar a imagem no lugar, a gente tem que saber a posição dela, né? Sim. A gente tem que saber que ela vai ficar aqui, ó. Toma. Como que a gente encontra isso? Como que a gente vai colocar? Aqui, ó. Nessa posiçãozinha aqui. Como que a gente vai salvar esse XY aqui pra gente colocar na imagem depois? Eu fui chutando. Foi chutando? Eu fui adicionando 100, 150, 200, aí, pô, tá legal. Então você foi em cima da imagem toda e encontrou depois essa posição. Isso. Show. Funciona. Alguém fez de outro jeito? Eu não fiz, não. Mas eu tô pensando em um algoritmo pra isso. Beleza. Eu fiz de outro jeito. Posso falar o jeito que eu fiz? Mas também teve uma partezinha de chutar. O meu tem uma mistura de encontrou automaticamente com um chutezinho. Vamos parar pra pensar. Quando ele chega aqui, ó, certo? Que essa é a condição dele estar nesse quadrado preto aqui. Então a gente já pode pintar ele de preto, certo? A gente tem a posição I e J. Na primeira vez que ele encontra lá, a gente tem a posição do comecinho aqui dessa quina, tá vendo? Concorda? Quando ele entrar no if pela primeira vez, vai ser a primeira vez que ele entrou nessa imagem preta. Então, se a gente guardar esses valores, a gente consegue pintar o PDI depois, nesse lugar exato. Então, como que a gente guarda isso? A gente precisa fazer tirar um print assim, dessa localização. Dá pra usar uma flag pra isso. Só pra entrar uma vez e guardar a localização, né? Isso. Perfeito. A gente pode ter Uma flagzinha, pô. Guardou. Falso. Certo? Então vamos aqui. Se não guardou, vai pintar de preto já de todo jeito, né? Mas se não guardou, guarde. Esse negocinho aqui é o exclamação, sabe? Mas é porque no MATLAB ele é esse tiozinho aqui. Se ele não guardou ainda, guarde e guarde de fato. Então X recebe o I e o Y recebe o J. Certo? Então pronto, a gente guardou essa posição. Se depois a gente mandar assim, ó, em fundo, no X e no Y, vamos colocar ele de branco. Não, branco não, vai ficar coisado. Vou colocar ele aqui, ó, de azul, certo?
Essa prova dela era pra ser o dia todinho, porque, tipo, é legal o cara fazer isso, mas, assim, às vezes custa um tempo de processamento, de você pegar a imagem, entender o que realmente ela fez, em 3 horas... E principalmente na escola da manhã, velho. É por isso que eu falo, é por isso que eu acho que o projeto era mais chão, porque o tamanho dessa prova era o tamanho de um projeto que você fazia. Olha aqui a posiçãozinha que ele guardou. Vendo? Mas eu fiz projeto, sabe, no semestre passado eu desisti porque ela corre muito, pô. Devido ser 5 horários, ela correu muito e tinha muita coisa pra fazer, eu não acompanhei não. Entende? Mas realmente não. Mas assim, ela correu muito, mas eu fiquei com medo dela correr de novo, entendeu? Empurra conteúdo e rápido. Aí eu tive medo disso. E eu acho que alguns dos meus colegas também. Eu acho, eu falando do ponto assim de aluno e como monitor da galera de BD e de PO, cara, eu olho do seguinte ponto. Eu mesmo não tô tendo tempo de acompanhar PDI e, tipo, eu tô, assim, o que eu tô absorvendo é muito de Luan e Yuri, da aula que eu assisto para pegar o conteúdo do meu projeto e eu tô juntando tudo e eu tô achando complicadorzinho, mas eu tô achando mais complicado por não ter o algoritmo para eu usar de base. Eu tô tendo que assistir a aula para pegar o algoritmo. E isso tira um O pouco foda é de- isso. O foda é isso. Também. Tô achando que. Porque nas aulas tá mais, tipo, teoria. Não passa nenhum Exatamente. tem Porque- Exatamente. E o slide é basicamente teoria. O slide tá basicamente E não teoria. tem. Não, A eu concordo professora com vocês. Não tem como aprender PDI pelo slide, porque o slide ele tá matemático. Ele tá o Olha, termo eu matemático perdi- de... Não, Eu perdi 2 horas da mesmo que prova. seja matemática, mesmo que o slide explique, por exemplo, eu tô tendo esse problema com segmentação. Eu tive que assistir a aula 3 e no final eu descobri que a aula 3 não deu nada de segmentação e, na verdade, o começo de segmentação está no começo da aula 4. Então, eu vou ter que assistir a aula 4 agora para Não, entender. mas para você segmentação. saber realmente fazer segmentação, você tem que ver a resolução da lista. E tipo, é tempo que a gente não tem. Então, cabe a turma falar com ela na segunda unidade para ela dar mais prática do que, digamos assim, muita teoria. Pode ser. Ou Mas mesmo é porque valorizar a o código, prática, mano. ela não tá Depois- dando assim na hora, mas ela tá deixando lá os vídeos dos semestres anteriores. A prática a gente tem que tentar fazer a prática. Não adianta a gente já ir ver. Tem Oi, razão. pessoal, desculpa aí. Vocês voltei. acham que do jeito que eu tô fazendo com vocês hoje, tá ok? Cara, eu aprendo mais com vocês do que nas aulas, como me estão dizendo. Perguntando também. Eu Ainda bem revisei que os monitores são bons, porque se fosse ruim, cara. tudo que eu não peguei durante essas últimas semanas, eu peguei no dia da prova, basicamente. A gente teve uma conversa sobre isso no dia depois. E assim, Eu me aproximei muito mais de PDI depois dessa última prova. Tanto é que eu até mandei pra tu, Luan, o andamento do meu projeto. E tu vê, boy, que nas últimas semanas eu fiquei mó calado em PDI e de sábado pra cá eu dei um pulo no projeto. Tipo, então assim, tá indo, tá caminhando. a gente tá entrando fora do horário? Não sei se... Estamos agora 2h55, estamos na pausa. Eu não sabia que a gente tava passando do horário. Estamos atrapalhando alguém? Que a gente realmente a gente foi muito Olha, pra mim lento. tá de boa. A gente tem esse intervalinho, aí depois tem aula de... Ciência de dados. Ciência de dados. Mas ciência de dados começa no 4º horário. Temos um horário ainda, temos um A gente tem horário. um 3º horário. Pessoal, vamos lá. A gente começou por fazer esse PDI, certo? Posso fazer um trato com vocês. Definitivamente a gente não vai conseguir terminar essa prova hoje. Porque eu não quero entrar na hora de outros professores e já passamos 10 minutos do horário, sabe? Mas como eu vi que a maior dificuldade de todos foi colocar esse PDI, vamos fazer ele e depois eu posso mostrar pra vocês isso em algum outro horário, pode ser? Ou então, Sim. Luan, não sei se você concorda comigo, mas a gente pode tentar gravar uma solução só dessa partezinha que faltou, disponibilizar depois? Não, mas a gente acabou de ter uma discussãozinha aqui que gravar não funciona não. Entendi.
Vocês, Ah, desculpa, achei que não tava aqui. mas vocês podem falar o que vocês preferem, certo? Eu acho que como vocês estão com maior dificuldade em colocar o PDI, vamos fazer isso agora, ao vivo. Depois essas coisas aqui, muitos conseguiram fazer, né? Inclusive o Blue. Mas a gente pode vir tirar umas dúvidas depois, fazer uma monitoria em outro horário. Beleza? Só para não tomar o horário de outros professores, que eu sei que tem gente que também está em outras disciplinas. Beleza? Por mim, perfeito. Pronto, então vamos Boa. seguir. Oi. Tu vai disponibilizar essa gravação aonde? No... Eu vou Ele colocar coloca o link no grupo. Vou colocar o link no grupo. Beleza. Porque eu vou ter que sair agora. Aí eu pego depois, tá certo? Tá certo. E depois a gente vai ter outra para tirar quaisquer dúvidas, sabe? No geral da Beleza. disciplina a gente vai abrir. Beleza. Valeu, cara. Obrigado aí, viu? Nada. Desculpa pelo horário. Mas tá, pessoal, ó. A ideia de... Quem foi que deu aquela ideia de usar a flag? Não lembro agora. Marcos. Foi Marcos. Pronto. A ideia de Marcos foi ótima, porque a gente conseguiu fazer, né? A gente conseguiu pintar essa posiçãozinha aqui. Só que a gente não quer que ele fique aqui. A gente quer que ele fique um pouquinho mais para baixo. Correto? Então aí entra aquela partezinha do chute que Luan comentou. Então ele está automatizado de alguma maneira por causa da flag, mas entra a questão do chute. Qual que vai ser esse chute? Colocar aqui um mais 20, por exemplo. Então ele pega na linha, só que um pouquinho a mais da linha. Se a gente rodar isso daqui, ó, certo? Então pronto, a gente tem essa posição aqui. A gente quer pintar o PDI aí, a imagem PDI, certo? Como a gente vai fazer isso? Para pintar a imagem PDI em cima da imagem original, a gente precisa andar em PDI guardando na original. Dá para fazer o vice-versa, mas eu acho que essa é a maneira mais fácil de explicar também e de fazer no geral. Sim. A gente vai andar em cima da imagem PDI e vamos guardando ela na imagem original, certo? Então eu vou deixar isso aqui de baixo. Vamos lá, a gente vai ter um laço do mesmo jeito que está aqui. Andando na imagem PDI. Como é que é o nome da sua variável, Yuri? IMASS, assinatura. IMS. Ei, não é palavrão não. Pronto. É assinatura. Então, andando na minha imagem assinatura, eu preciso, na minha imagem fundo, em algum lugar, em todos os canais, guardar a minha imagem assinatura. Na posição I, J. Eu não sei agora se ela é colorida. Não é. Não. Na posição I, J. A dúvida fica, aonde a gente vai guardar? Porque se a gente for guardar no IJ, prestem muita atenção no que vai acontecer. Aconteceu esse erro com alguém. De colocar a imagem aqui em cima. Aconteceu demais comigo. Mais alguém? Faz Mas sentido. daí eu só somei lá no IJ, né? Tem que somar onde a imagem, no caso, a imagem do fundo, mais tanto no Isso. I e mais tanto no J, né? Exatamente. Então o que o Luan fez foi fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Não aqui, né? Aqui eu tô andando na linha 1, 2, 3, 4. E no J, 1, 2, 3, 4. Eu não quero que comece do 1. Eu quero que comece de 216, por exemplo. E eu quero que o J comece de 137, por exemplo. Então depois que ele rodou isso,
Olha aqui. Ele colocou Right. naquela posição. Só que veja que aquela posição é a mesma que a gente pegou. Então, como a gente já pegou a imagem, não precisa colocar esse chute. A gente pode colocar o X e colocar o Y. Vai dar a mesma coisa. Então pronto, a gente já tem a assinatura desse jeito. Mas ela não tá igual aqui, né? A gente precisa, nessa assinatura, aonde for preto, colocar um degradê. Como a gente sabe aonde foi preto? Na imagem PDI. Como que a gente Vai dar testa zero. isso? É, Vai ter 0. igual a zero, né? Exatamente. Mas, tipo, veja que tem aqui uns errinhos, tá vendo? Que a imagem tá toda bagunçadinha. Então a gente pode fazer um teste muito mais rápido. É uma linearização, linearizar de tirar fundo de frente, que é muito clássica. É a primeira que a gente faz, que é dividir a imagem em 2 pela metade. Então a metade dela é 128. Então a gente faz assim, ó, 127. Se na minha imagem assinatura, na posição IJ, for maior do que 127, menor na verdade, né, porque a gente quer o preto, aí, deixa eu colocar um end aqui, aí a gente pinta de branco, por exemplo. Deixa eu rodar tudo, porque... Ó, Opa. já temos alguma coisa, né? Quem me dá uma sugestão de como fazer o degradê? Temos 1 minuto. Cadê? Bota lá no código. Temos isso. Faça o degradê. Bote Wii. Aqui. Em vez de receber 255, bote no caso, ó. Só testar, sei lá. Acho que E? na minha cabeça. É, na minha cabeça funciona assim. Vamos Eu rodar. acho. Foi como a gente fez o degradê naquela outra vez, né? Fez o degradê. De cima pra baixo. Então vamos botar o J, só que né? É o J no caso. Show. Vamos rodar de novo. Fez o degradê. Oi. Estamos chegando. Estamos chegando. J mais um. Eu fiz as coisas assim. De um em um? Não, tipo, ó, tô chegando. Vou botar mais um. Ó, melhorou. Mais 5. Melhorou. Vamos pensar. Esse laço ele tá andando na largura da imagem. A sua imagem ela tem 59 pixels de largura, certo? E a gente quer em 59 pixels guardar 255 intensidades. Então a gente faz um cálculo rápido, ó. 255 dividido por 59. Então dentro de entre uma coluna e a outra, a gente tem que pular 4 intensidades. Ou multiplicar por 4. Exatamente. Então o J ele está andando. E se a gente multiplicar esse J por 4, ele vai estar andando de 4 em 4. Então se a gente rodar aqui agora, Oi. Amei. PDI. Eu adiantei esse finalzinho, Top. mas foi muito rápido, eu não sei se deu pra ficar claro. Alguém não entendeu isso aqui? Como assim ele Pode tá falar, pulando? gente. Como assim ele tá pulando de 4 em 4? Essa intensidade aqui, ela tem 104, 104, isso. essa aqui tem 108, 112, 116, 120, 124, por aí vai. Tá sempre pulando de 4 em 4. 4 em 4. Pra caber dentro da imagem que é pequenininha. Não é exatamente aquelas 256 opções que a gente tinha antes, não. Não é o degradê perfeito, mas é um degradê que vai desde o 0 até o 255 base.
Se não me engano, acho que o último tom não fica 255 mesmo, não. Pessoal, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Não. Não. Então, a gente ficou devendo para vocês preencher essa parte vermelha e essa parte azul, certo? Porque de fato eu pelo menos achei necessário da gente fazer junto com vocês do que a gente só mostrar o código. Beleza? Daí a gente tirar dúvida, tentar ir complementando junto, eu acho que ficou bem interessante para todos. E depois a gente marca um horário pra gente fazer essas outras, pelo menos o do Blue e o do outro. Então a gente continua exatamente de onde a gente parou e vamos seguindo, certo? Belezinha. Beleza. Beleza? Então tá, pessoal, eu vou parar a gravação.